Querido Espírito Santo, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Obrigado por nos dar essa condição, Senhor, de da nossa casa poder tocar o mundo através do Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Teu nome é glorificado. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é glorificada. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é glorificado através das nossas vidas. Esse é o nosso único interesse aqui, Senhor. Não estamos aqui por exibição. Estamos aqui por causa da Tua palavra, para que o Evangelho do Reino seja pregado em todas as nações, então virá o fim. Estamos aqui para contribuir com isso, Senhor, para que venha o fim e que Teu nome seja exaltado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Pai de bondade, Pai de graça, Pai de misericórdia, reina sobre os nossos corações, Senhor, reina nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí estão perguntando aqui, vai ser transmitido pelo Facebook? Deixa eu explicar para você. No Facebook tem um link que você vai se jogar direto no canal. Você clicou no link, você vai direto no canal do YouTube, amém? Aqui no Instagram, é aqui comigo, aqui ao vivo. Aqui no canal, você continua aqui comigo. Hoje nós estamos em fase experimental do canal, amém? Mas logo logo vai estar nos 3 ambientes ao mesmo simultâneo. Vamos lá. Queridos, tem uma palavra no meu coração que está assim, muito forte nesses dias. Eu estou falando muito, né? Ontem eu falei sobre a oração diligente e persistente, e ontem eu fiz uma live com o pastor Arão Xavier, foi muito boa, e nós entramos num assunto muito forte, foi muito bênção. Eu estou muito feliz de poder contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. E uma coisa eu tenho aprendido, irmãos, quando você sai da presença de Deus, você se torna provedor de si mesmo. E o que é se tornar provedor de si mesmo? Querido, a pior coisa que pode acontecer para um homem é Deus entregá-lo às suas próprias paixões, às suas próprias razões, aos seus próprios sentimentos. É por isso como é bom ser dirigido pelo Espírito de Deus. Como é bom ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Você que me acompanha aqui no Instagram, você que está lá no link do Facebook sendo jogado lá no canal do Luiz Hermínio. Aprenda uma coisa, querido, uma coisa que a gente tem aprendido, eu tenho ensinado aqui, inclusive para os nossos irmãos da comunicação. Por muitas vezes, Satanás, ele não se preocupa em nos destruir, ele se preocupa em nos distrair. Porque a destruição do diabo, veja bem, quando o diabo vem para destruir, né, eu me oponho a ele. Eu me oponho a ele. Você se opõe ao diabo? Eu me oponho a ele quando ele vem para destruir. Mas quando ele vem para distrair, eu me torno vulnerável porque eu não presto atenção. Veja bem, o diabo nunca vem para destruir você, ele vem sempre para distrair primeiro. E você se autodestrói pela distração. Pegou? A distração te autodestrói. Então, toma cuidado com a distração, querido. Presta atenção no Senhor. Amém? Presta atenção naquilo que o Senhor está fazendo, falando, derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu vou tirar aqui os comentários do Instagram, perdão, por causa do travamento aqui das redes. Amém, querido? Então veja bem, você que está comigo aqui ao vivo, querido, vou repetir. A preocupação do diabo não é destruir você, é distrair você. Porque da sua distração você se torna vulnerável e não se opõe à destruição. É muito perigoso você dar mais ênfase. Você está distraído com muita coisa e não percebe a sutileza. A Bíblia diz que o diabo é sutil. Ele vem, né, sorrateiramente e vai entrando como ninja, né, e vai destronando você da glória de Deus, e você não percebe porque você está distraído, e às vezes está distraído com a obra de Deus. Não é? Então é esse cuidado que nós temos que ter. Outra coisa que eu tenho aprendido nesses dias de pandemia, porque a pedagogia de Deus nesses dias é muito forte, né? Então a gente até criou uma escola aqui, discernindo os dias difíceis. É isso que eu estou fazendo aqui todos os dias ao meio-dia, discernir os dias difíceis. Então, coisas pequenas que movimentam coisas grandes é nosso alvo nesses dias, né? E se nós formos eficientes no menor número de pessoas, que isso tem a ver com qualidade, certamente nós seremos abrangentes no maior número de pessoas, que fala de quantidade. Por muito tempo a igreja viveu muito em quantidade, mas
ela não era eficiente no discipulado, né? Poucas igrejas no Brasil são eficientes no discipulado, são eficientes nas escolas de ensino, não é? E o amor, querido, o aumento do amor, ele gera na gente o desejo de conhecer mais das Escrituras e mais da vontade de Deus. Há uma fome no mundo depois dessa pandemia pelas Escrituras. Então, não adianta eu ser só abrangente no número de pessoas, eu tenho que ser eficiente no pequeno número de pessoas, no discipulado, no grupo de convívio, nas escolas, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesses dias, juntamente com o Mevan Academy, juntamente com toda a área de ensino do Ministério Mevan. A gente está trabalhando, irmãos, construindo material, construindo pequenos grupos, para quê? Para que a gente seja então eficiente no discipulado, para que a gente se torne então abrangente no número de pessoas. Então, eu tenho uma receita perfeita, bíblica, para dar para você hoje acerca desse assunto. Uma coisa que Deus tem falado comigo há muito tempo, viu, gente? Muito tempo. E esse texto aqui, todo cristão, ele deveria ler bastante esse texto, porque esse texto ele vai arremeter você num ambiente seguro. Quando você praticar esses elementos da fé, quando eu e você praticarmos esse desejo que Deus tem de nos aproximar dele, de nos trazer para perto. Então veja bem, gente, vamos lá. Estamos aqui no canal também, aqui, isso aqui é o canal, é? Olha aí que bonitinho, que bênção, louvado seja Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, vai lá comigo. 2 Pedro, capítulo 1 diz assim. Vocês estão assistindo aí? Estão conseguindo assistir no canal? Tá aqui, estão conseguindo assistir, gente? Entra lá no canal Luiz Hermínio, né? Tem gente assistindo aqui, tem gente assistindo aqui, tem gente assistindo aqui. Dá uma benção. Tá coisa arada aqui, glória a Jesus. Então vamos lá. Deixa eu dar uma palavra aqui para vocês. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz assim, ó. Vamos ler o versículo 1. Diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Versículo 4. Desse modo ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por ela vos torneis participante da natureza divina. Olha isso, gente, natureza divina. Eu quero hoje falar sobre isso no seu coração, para que você se torne essa pessoa debaixo da natureza divina. Que você se torne essa pessoa debaixo de graça, de sabedoria e de entendimento. E viva então essa natureza divina. Olha, desse modo ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas vos torneis participante da natureza divina. Então você não tem mais uma natureza caída. Porque Jesus fez nova todas as coisas, a sua natureza agora é divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora eu quero que você guarde isso, do versículo 5 ao versículo 12, é muito importante você gravar agora, do versículo 5 ao versículo 12. Amém? Diz assim: por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança. Ele está dizendo que você tem que acrescentar essas coisas na tua vida. Eu vou repetir: acrescentai à vossa fé a bondade. A bondade você acrescenta conhecimento, o conhecimento domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos. Ou seja, você não vai ficar um cara preguiçoso em casa sem fazer nada, nem infrutífero no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se em vós houver essa abundância, que eu vou citar uma por uma de novo,
você não vai se tornar um homem frutífero e ocioso, irmãos. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição. Pois havendo isto, nunca jamais tropeçareis, e vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixeis de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que saibais e estejais confirmado na verdade, já presente convosco. Meu Deus, ele fala aqui de uma vocação e de uma eleição. Vocação é aquilo que você nasceu, que Deus deu para você. Você tem uma vocação, o vocátil, a palavra de Deus para a sua vida. E a eleição é aquilo que Jesus fez na cruz para te trazer para dentro do propósito. Jesus te elegeu na cruz pelo propósito, te elegeu antes da fundação do mundo, mas no propósito ele selou, na cruz ele selou o seu propósito. E a vocação é que vai fazer você andar nessa eleição. A vocação que Deus te deu é que vai fazer você andar nessa eleição. Então deixa eu falar um pouco aqui, né? Porque vocação é o convite divino, né? Deus te dá uma vocação, é um convite divino para você andar na presença de Deus. Agora, deixa eu falar o que é que ele diz que você tem que acrescentar na sua fé. É muito violento isso aqui. Ele diz assim, ó, acrescente na sua fé, acrescentai à vossa fé a bondade. O que é bondade? Bondade é virtude, é uma bondade moral. Amém? Ele está dizendo, você tem fé, então coloca uma pitada de bondade aí. Pega essa palavra, porque essa é a receita para você viver em fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pega essa receita, porque essa receita vai gerar em você um alimento sólido, meu amigo. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 1 ao versículo 12 vai ensinar para você um alimento sólido, vai te dar a comer um alimento sólido. Você precisa ver isso, meu querido, agora, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, deixa eu te ajudar a fazer esse bolo aí. Amém? O que eu acrescento na fé, pastor? Você acrescenta virtude, acrescenta bondade. Bondade, esse texto aqui fala de virtude. O que é? Uma bondade moral. O que é que você acrescenta na bondade? Na bondade você acrescenta o conhecimento. Nesse texto aqui, conhecimento vem do entendimento, né? Você busca até entender. O que é que eu acrescento no conhecimento? Você acrescenta domínio próprio, que vai ensinar você a lidar com seus desejos e com suas paixões, com as suas vontades, vai ensinar você a renunciar por amor a Cristo, né? O que é que eu acrescento no domínio próprio, pastor Luiz? Acrescente perseverança, não desvia do propósito. A perseverança não permite você desviar do propósito. A perseverança, ela continua batendo no mesma tecla ali, né? Levando você para a rotina cristã. Irmão, tem uma rotina que te protege, né? E veja bem, o diabo, ele conhece a tua rotina, mas ele não conhece o teu propósito. Ele pode entrar na sua rotina para tentar tirar você da sua rotina. Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, versículo 16, eles iam direto, eles estavam direto, gente, veja bem, indo para um lugar de oração. Naquele dia o diabo entrou na rotina deles e levou eles para a cadeia. Na cadeia eles continuaram a cantar e adorar, porque eles estavam indo adorar. Então, adora na cadeia, adora na igreja, adora na rua, adora na praça. Por quê? Porque o diabo, ele entrou na rotina, mas não conseguiu tirar eles do propósito. O diabo conhece a tua rotina, mas não conhece o teu propósito, porque ele não tem revelação. Quem tem revelação é Deus. E Deus colocou o Espírito dele, o Espírito da revelação está aí dentro de você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então pega essa palavra, acrescente então no domínio próprio a perseverança, não deixa. O que é que eu acrescento na perseverança? Na perseverança você acrescenta a piedade. O que é piedade? É reverência e respeito por Deus ou por alguém. Acrescente na piedade reverência e respeito. Vamos lá. E o que é que eu acrescento na piedade? Na perseverança eu acrescento a piedade. Na piedade eu acrescento o quê? Fraternidade. O que é fraternidade? É amor entre irmãos. O amor fraterno. E na fraternidade eu acrescento o quê?
O amor. Aí aqui já está falando do ágapo, do amor de Deus. Então veja bem, que receita maravilhosa. Se eu vivo a fé com bondade, a bondade com conhecimento, o conhecimento com domínio próprio com perseverança, perseverança com piedade, piedade com fraternidade, fraternidade com amor. O que é que a Bíblia diz que acontece? Versículo 8. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixareis ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se você tiver essas virtudes aqui, esses elementos aqui, que vem do coração de Deus para a sua vida, se você tiver isso aqui, meu amigo, sabe o que é que diz aqui? Diz que você tiver isso em abundância, pastor Israel, pastor Micael, se você tiver isso em abundância, você não será uma pessoa infrutífera, você não será uma pessoa ociosa, você está sempre funcionando, sempre fluindo. Uau! Agora, mas aquele, versículo 9, em quem não há estas coisas, o que é que ele é? Ele é cego, vendo somente o que está perto. Só consegue enxergar esse dia. Ele não consegue ver o futuro, não tem revelação dos próximos dias, não é? Ele não tem revelação dos próximos dias. Então, ele é cego, somente está prestando atenção no que está perto e já esqueceu da purificação. Purificação, veja bem que é algo contínuo, da purificação dos seus pecados antigos. Ou seja, ele está sempre... Pessoa que não tem esses elementos, ela é cega, ela não consegue lidar com a vida diária, ela não consegue lidar com as suas dificuldades, ela não consegue lidar com as suas tentações, com as suas práticas errôneas e com os pecados que acompanhavam desde sempre, né? Então isso é perigoso, irmão. Então, sem isso, nós vamos nos tornar desonestos, vai vendo, tudo desonestos, desunidos, destruídos e desviados. Então nós vamos nos tornando essas coisas sem esses elementos da fé. Você, querido, aprenda uma coisa, você não é transformado pelo progresso, você é transformado pelo processo. O progresso pode transformar tudo ao seu redor e não transformar você. O progresso é importante, né? Mas você não é transformado pelo progresso. Você é afetado pelo progresso. Você é transformado pelo processo. Por isso você precisa entrar no processo de Deus. Por isso eu e você precisamos entrar naquilo que nós chamamos do processo de Deus, né? Para ter essa movimentação profética que eu falei aqui de 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12, para ter essa movimentação profética, eu preciso ter uma mentalidade extensa, que não me limita apenas no que está acontecendo, mas me leva para viver aquilo que tem que acontecer. Eu não posso parar minha mente somente naquilo que está acontecendo, porque tem um propósito que tem que acontecer e não adianta, vai acontecer e não tem como parar isso. Por isso nós precisamos entrar em numa veia de arrependimento, precisamos entrar numa veia de derramar os nossos corações na presença de Deus, amém? Tinha uma música que a gente cantava assim, há tempos atrás, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou fraco. Então, esse é o momento de se derramar diante de Deus, porque vai acontecer. Deus tem algo para o Brasil. Agora, se eu não me arrependo, se eu não entro no propósito, se eu não acrescento esses elementos da minha vida de fé, na minha vida de amor, essa bondade, essa piedade, essa fraternidade, esse domínio próprio, essa perseverança, né? Se eu não acrescento esses elementos da minha fé, é bem provável que o Brasil viva um tempo poderoso e eu não aproveite isso. E eu estou ali dizendo, não, o mundo precisa mudar, eu estou ali batendo, e precisa mesmo, eu estou aqui pregando arrependimento todo dia, irmão. Todo dia eu estou pregando arrependimento, mas o arrependimento é para trazer a gente de volta para o cenário de Deus, porque vai acontecer, querendo você ou não, vai acontecer, porque está escrito, amém? O evangelho será pregado em toda a terra, vai acontecer e ponto final.
Queira você ou não, esse evangelho vai ser pregado em todas as nações, então virá o fim. Vai vir um grande avivamento, sim. Agora, se eu não participo, se eu não me preparo, esse vai passar por cima da minha casa e não vai me tocar, não vai me pegar, amém? Em um profeta verdadeiro, o profeta verdadeiro, pastor, como é que você define o profeta verdadeiro do falso? O profeta verdadeiro, ele não formula, ele não vive formulando a profecia. Ele capta a profecia e entrega. Por isso que às vezes ele está flutuando. Ele fala, olha, eu penso que tem uma linguagem verbal nas suas colocações que às vezes não faz sentido. Um amigo meu falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, o profeta é como um sniper. É ele que dá cobertura para a operação. Ele fica em cima do prédio vendo tudo, vendo o cenário inteiro e dando cobertura para a operação. Então os profetas nesses dias precisam se posicionar, querido. Tem muitos profetas que eles estão distraídos demais e a distração está levando o mundo à destruição e por isso vivemos sem profecias, por isso vivemos sem visão, né? E sem profecia o povo se corrompe porque os profetas estão distraídos. Não é que Deus não está falando, Deus está falando, mas os profetas estão distraídos demais e pior, estão distraídos com a obra de Deus e isso é perigoso. O profeta é como um sniper, é ele que dá cobertura para toda a operação. Ele está vendo, ele está dizendo ao apóstolo, está dizendo ao pastor, está dizendo ao evangelista, está dizendo ao mestre, está dizendo aos irmãos, olha, cuidado aqui, vamos aqui, pega aqui, olha, cuidado, tem uma à sua esquerda, tem uma à sua direita. Ele está dando sempre as diretivas de como entrar nesse cenário de trevas, como andar nesse cenário de trevas, porque um avivamento é isso. Avivamento é uma invasão da luz nas trevas. Avivamento é uma invasão da luz nas trevas. Avivamento é a glória de Deus invadindo as trevas, como Ezequiel lá no vale de ossos secos, que entrou e profetizou e havia ossos secos todos ao seu redor inteiro e ele profetizou e aqueles ossos se transformaram num grande exército. Então avivamento é isso, é uma invasão da luz no meio às trevas, é a invasão dos servos de Deus, dos homens, das mulheres de Deus, tomando, amém, tomando a visão de novo, tomando a vidência de novo, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos parar de tentar formular uma profecia, ficar formulando na nossa cabeça. Não, pegou e pô, solta, mesmo que você não entenda. Muitas vezes você tem dificuldade de soltar uma palavra porque você não entende. Você diz, eu não vou falar porque eu não estou entendendo. Você não tem que entender, você tem que falar, ué. Você quer ter controle do que você está falando? Às vezes, você não tem controle. Porque você não tem que formular a profecia, você tem que captar e entregar, pega e solta, pega e solta, pega e solta. Se a profecia passar pela sua alma, já era. Que daí você tenta colocar alma junto, sentimento junto, sua vontade junto. E aí, o que acontece? 40% é de Deus e 60% é da sua alma, é você que está falando. E aí fica difícil traduzir uma palavra, não é? Davi chama o profeta Natan e diz que tem vontade de fazer um templo. Aí Natan diz, vai Davi, vai porque é de Deus, faz o templo mesmo, é maravilhoso, vai lá, faz. Quando Natan está saindo do palácio, Deus diz, volta lá e diz para ele que não é ele que vai fazer não. Não senhor, não, você falou para o seu amigo lá, você quis ajudar o seu amigo, mas você vai lá e diz para Davi que quem vai construir o templo é o filho dele. Ele não, porque a mão dele tem muito sangue, ele derramou muito sangue. Uau, você está me entendendo? Mas quando Davi disse, eu tenho vontade de construir o templo, vou fazer o templo, vou fazer a casa do Senhor, vou fazer o templo, Natan disse, é de Deus, Deus é contigo. Natan sai e Deus diz, não é não, vai lá e diz para ele que não é isso que eu falei. Aí Deus disse, olha, Natan vem e disse, olha Davi, Deus falou que, perdão, né, aquele dia eu falei para você aqui, mas eu acho que foi na força da minha emoção, Davi, quem vai construir o templo não é você, é seu filho, porque você é um homem sanguinário. Você matou muita gente, então Deus quer que seja seu filho. Amém? Está me entendendo isso, querido? Então a profecia não pode passar pela sua alma. Porque quando ela passa pela sua alma, você quer conjecturar, você quer formular a palavra para entregar ela bonitinho, para que o irmão entenda tudo. Tem profecias que eu recebi há anos atrás, fui entender agora. 2011, Deus fez a gente gastar uma fortuna na internet
Ninguém ia para a internet, a gente gastou com equipamento, meu Deus, veio equipamento de fora do Brasil, foi uma fortuna, levamos 2 anos e meio para pagar esses equipamentos, foi uma luta. Mas hoje, 9 anos depois, a gente entende, o mundo parou e nós ficamos só na internet, por 3 meses, alimentando uma geração. Então, se Deus fez a gente gastar aquele dinheiro todo, há 9 anos atrás, só por causa desses 3 meses, já valeu a pena. Você está me entendendo? Já valeu a pena. Por quê? Porque o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. O que é que falta para nós? Falta para nós acrescentar esses elementos na nossa fé. Acrescentar a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque quem tem abundância disso não vai ficar infrutífero e não vai ficar ocioso. O mundo para, mas você não para. Amém? A igreja não está de férias, ela está de plantão. Amém, querido? Então entenda o que está acontecendo. Profecias não são frutos da alma. Até relacionamento não é fruto da alma. Irmão, pessoas que se relacionam com você só na alma, ora estão bajulando você, ora estão difamando você. Por isso que eu tenho que me relacionar no espírito. Amém? A alma vai junto, ela vai de carona, mas ela não governa. Ela não governa, não é a alma, porque... Por isso que amor não é um sentimento da alma, é um fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Estão no Espírito. A alma vem junto. Claro, eu estou falando de Deus no Espírito, eu choro, me emociono. Por quê? Porque a alma, ela vai de carona, mas ela não pode ser o fundamento do seu cristianismo. A alma não é fundamento para o seu cristianismo. A alma não é fundamento para para as suas profecias. Embora o homem é um ser espiritual, psicológico, biológico e sociológico. Ok. Vive no meio de gente, tem emoções, sentimentos e desejos, tem fome, tem que dormir, tem que descansar, porque é biológico. Mas acima de tudo, você é um ser espiritual, porque você só passou a ser alma vivente quando Deus soprou o Espírito em você. Então você só passou a ser alma vivente quando Deus soprou o Espírito. Amém, querido? Por isso que se tira o Espírito, você morre. Então o que eu faço, pastor? Você é um pêndulo. Amém? Veja bem. A alma fica no meio ali. Ó. Tom, dom, dom. Ou ela obedece o Espírito, ou ela obedece a carne. Se ela obedecer a carne, você vai viver para satisfazer os seus desejos, suas paixões, suas vontades, suas ambições, suas arrogâncias, seus orgulhos. Por isso que a alma tem que chegar aqui no Espírito e você dizer para ela: aquieta-te dentro de mim, alma, porque estás abatida. Aquieta dentro de mim, não é você que me governa, alma. Amém? Um sentimento pode estar me dizendo uma coisa, né? Pode me estar dando um sinal, mas o Espírito me dá um sinal. Por quê? Por que o Espírito tem que governar? Porque o Espírito está pronto. Eu disse que o Espírito está pronto. A carne é fraca. Então a alma não pode servir a carne. Ela tem que servir aquilo que está pronto. O que está pronto é o Espírito de Deus. Alguém pode levantar a mão, dá um glória a Deus aí, gente? Dá um glória a Deus aí, meu Deus. Que palavra é essa? Profecia não são frutos da alma. Relacionamentos não podem só ser frutos da alma. Até casamento que vive só na alma. Eu não casei com a alma da Iraci, eu casei com o espírito dela. Nós estamos juntos. Tem dia que a gente não... né? Vocês são casados também, não são? Tem dia que o sentimento não tem que estar baixo, assim, não tá? Parece que o tanque está meio vazio, não tá? Mas a aliança está no espírito. Tem gente que termina o casamento e diz: ah, porque acabou o amor. Não, porque nunca teve. Porque amor não acaba, amor tem um nome. Amor não é um sentimento da alma, que hoje tem e amanhã não tem. Deus não tem amor, Deus é amor. Então o que acabou foi a paixão, foi a atração física, foi o desejo da carne, né? O que acabou foi isso. Amor não acaba. Por isso que tem muitas pessoas que se separam e continuam se amando, viu? É perigoso. É perigoso. Por isso que... Mas por quê? Porque está no orgulho, está na alma, está na... Aleluia. Vamos falar. Isso aí eu vou deixar o pastor Juscelio falar, que é para casais, né? O pastor Ney. Eu vou ficar aqui no reino. Aqui. E a família é tão importante quanto. Amém, gente? Então essa é a pedagogia de Deus. Você tem que entender o cenário de Deus. Porque para o Egito,
Moisés era um assassino, mas para Deus ele era um libertador. Então é complicado, você vê, né? Se Judas não tivesse participado do cenário de Deus, ele não tinha entregado Jesus. Então no cenário de Deus, até Judas é importante. No cenário de Deus tratar do ser humano, até Judas é importante. Você está me entendendo? Então esse lugar você não pode perder. Profecia, vou repetir, não são frutos da alma. Elas são... Deus fala no seu espírito. Então não deixe o que Deus está te falando passar pela alma. Porque a alma vai tentar codificar. E principalmente se a alma está doente. Se a alma foi ferida no passado. Se a alma foi machucada no passado. Se ela foi... se a alma está carente. Se essa alma não foi restaurada. Cada vez que passa um sentimento pela alma, né? A alma, ela codifica do jeito dela. Sempre pelo sentimento, nunca pela profecia. E tem dia, meu irmão, que a gente não está sem sentimento. Tem dia que eu estou pregando, está todo mundo lá no chão jogado, aleluia! E eu não estou sentindo nada. Como assim, pastor? Não, meu irmão. As pessoas estão ali chapadas. E eu fico, Deus, por que eu não estou sentindo nada? Aí eu chego no hotel, tomo um banho, boto meu pijaminha, dobro meu joelho do lado da cama. E aí ele vem. Só nós dois. Eita! Coisa boa. Você está me entendendo? Por isso que ministério não pode ser firmado na alma. Casamento não pode ser firmado na alma. Profecia não pode ser firmada na alma. Eu não estou anulando a alma, por favor. Eu estou dizendo que ela não governa a sua vida. Por isso, acrescente na sua fé a bondade, ou seja, a moral, a virtude. Acrescente na bondade o conhecimento, esse entendimento sobre quem Deus é. Acrescente no conhecimento o domínio próprio que vai te ajudar a lidar com desejos e paixões. Acrescente no domínio próprio a perseverança que não vai permitir que você desista de nada daquilo que Deus tem colocado na sua vida e vai te ajudar a manter o foco. Acrescente na perseverança a piedade, né? A piedade que é a reverência, é o respeito. Acrescente na piedade a fraternidade, que é o amor fraterno ao próximo. E acrescente na fraternidade o amor ágapo. Foi isso que Jesus perguntou para Pedro. Pedro, tu me ágapo? Tu me amas? Pedro dizia, eu te filéu, Senhor. Ou seja, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, mas era o amor que Pedro estava dizendo, era o amor de pai, de filho. Ele disse, Pedro, tu me ágapo? Pedro disse, eu te filéu. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me filéu? Ele disse, Senhor, eu te ágapo. Tu sabes tudo. Tu sabes, tu conheces o meu coração. Deus conhece você, ninguém mais conhece você como Deus. Você está me entendendo? Nesse momento de pandemia, quem sabe Deus está te ensinando coisas sobrenaturais que você precisa aprender, querido. Você precisa aprender. Tá forte demais aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, gente. Estou sentindo graça de Deus. Essa é a pedagogia de Deus. Essa é a pedagogia de Deus. Então, deixa eu ler um texto aqui para você muito interessante. Amém? Vamos lá. É 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24 é quando Davi poupa Saul, né? Davi poupa Saul. Saul tenta matar Davi. Saul está dormindo, né? Saul está lá Saul vai, eu acho que ele vai. Tá aqui. A Bíblia diz que Saul vai esvaziar o ventre. Você sabe o que é esvaziar o ventre, né? Ir no banheiro, tal, fazer o número 2. Que aí Saul está lá esvaziando o ventre, Davi vem por trás e corta um pedaço do manto, né? Corta um pedaço da orla do seu manto. E aí todo mundo diz, você não vai matar ele? Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. E aí no versículo 22, versículo 17 de 1 Samuel 24, está escrito assim, ó. Disse Davi, mais justo és do que... Disse a Davi, Saul. Quem que disse a Davi? Saul. Mais justo és do que eu. Tu me recompensaste com o bem e eu te recompensei com o mal. Tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo. O Senhor me entregou em tuas mãos, mas não me mataste. Quem há que, encontrando o seu inimigo e deixa ir por bom caminho, o Senhor te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Olha, Saul abençoando Davi. O mal abençoando o bem. Eu sei que certamente hás de reinar. Saul já sabia. E que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos.
Agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Assim jurou Davi a Saul. Então Saul foi para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram a um lugar forte. Davi cortou o manto de Saul, não matou Saul. O que aconteceu? Saul voltou para sua casa e até profetizou, disse: eu sei que tu vai ser rei de Israel e o reino na tua mão vai ser bênção. Só guarda a minha descendência, por favor. E a Bíblia diz que Saul voltou para casa e Davi subiu a um lugar forte. Na outra vez, só que aqui Saul falou, mas não foi migué, porque ele continuou, né? Ele continuou perseguindo Saul, perseguindo Davi, ele continuou tentando matar Davi. Aí outra tentativa foi em 1 Samuel 26, né? Quando eles estão dormindo, Davi entra e pega a espada do rei, né? Pega a lança do rei. Está aqui no capítulo 26 de 1 Samuel e o versículo 23. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, dê muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então disse Saul a Davi: bendito seja tu, meu filho Davi, grande coisas farás e certamente prevalecerás. Então Davi se foi ao seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Olha, vai vendo aqui a diferença de propósito. Está vendo a diferença de propósito? Olha aqui. Duas diferenças de propósito. Quando ele cortou o manto, o que aconteceu? Saul voltou para casa. Davi fez o quê? Subiu para o lugar forte. Quando ele tirou a espada do rei, Saul voltou para o seu lugar. Davi foi para o seu caminho. Quem tem um lugar só tem um passado. Só tem um passado para voltar. Mas quem tem um caminho tem um futuro. Você está me entendendo? O perseguidor, ele só tem um lugar para voltar, porque ele não tem futuro, ele não tem continuidade. Quem vive perseguindo, irmão, perseguindo o outro, falando mal do outro, atacando o outro, caluniando, difamando, fazendo patotinha para falar mal, essa pessoa nunca, ela só tem um lugar para voltar, ela só tem um passado. Ela bate e volta, porque Deus não permite essa pessoa crescer. Todo difamador, ele não cresce, irmão. Todo fofoqueiro, presta atenção, ele não cresce, ele não prospera. Por quê? Porque é um princípio de Deus, ele só tem um lugar para voltar, ele volta para o passado, mas nunca avança, nunca avança. Ele não tem um lugar forte para se esconder, ele não tem um caminho para prosseguir. Amém? Por isso você não tem que se defender. Você não tem que se defender dos difamadores, você não tem que se defender dos caluniadores, você não tem que se defender dos perseguidores. Porque o próprio Deus não permite que o caminho deles avance. Perseguidor, o caminho não avança nunca. Todo perseguidor, irmão, o caminho não avança. Por isso que essa praga, essa confusão política na nossa nação, querido, não tem o que fazer, deixa Deus trabalhar. É o Senhor quem faz, é o Senhor que guarda a justiça, é o Senhor que promove a justiça. Então, entendeu? Você está me entendendo? Não adianta. Saul voltou para o seu lugar, mas Davi para o seu caminho. Quem tem um lugar só tem um passado, mas quem tem um caminho tem um futuro. Amém? Então veja bem. Quer que quando... aqui é forte. Isso aqui é violento. Tô soltando sementes para você, você pega aí no seu espírito. Quando Deus chamou Elias em 1 Reis 19, 17, ele diz assim para Elias: unge Hazael como rei da Síria, unge Jeú como rei de Israel e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. O que eu aprendo aqui? Deus mandou ele ungir 2 reis e um profeta. Se escapar da espada de um rei, vai cair na espada do outro. Se escapar da espada do outro, Eliseu matará. O que eu aprendo aqui? Que você pode escapar da espada de um rei, mas jamais escapará da espada de um profeta. Jamais, porque a profecia, ela é evidente, a profecia, ela aponta o caminho. Então assim, você pode escapar da espada do governo, mas da profecia não.
Por isso que eu estou ligado é na profecia, não é no governo. O governo que não está vivendo a profecia vai cair. O governo que não contribui, toda perseguição que não contribui para o cumprimento das escrituras irá se perder. Agora, se ela trabalha para o cumprimento da profecia, até Judas é importante. Amém? Até Judas é importante, até Tomé, o incrédulo, é importante. Você está me entendendo? Porque faz parte do cenário. Todo governo que trabalha para o cumprimento do cenário é importante. Amém? Todo governo que trabalha para o cumprimento do cenário é importante. Se o governo não trabalha para o cumprimento do cenário, então ele não é importante e ele vai cair debaixo da profecia. Então o que é que os profetas têm que fazer nesses dias? Declarar a sentença nas regiões celestiais. Davi escapou de Saul, mas não escapou de Natã, meu amigo. Davi escapou de Saul 2 vezes. E Saul vivia atrás dele. Natã entrou na sala e disse: este homem és tu, Davi. Ou seja, você escapa do governo, escapa das instituições governamentais, pode escapar do STF, pode escapar do Congresso, pode escapar do Executivo, né? São leis que se estabeleceram no Brasil, governo democrático que se estabeleceu no Brasil, judiciário, executivo e legislativo. Desses governos você pode escapar. Agora, da profecia você não escapa. Então presta atenção na profecia, meu amigo. A profecia é que vai determinar a sua continuidade ou não. Por favor, acrescente na sua fé aí bondade, acrescente na bondade perseverança, acrescente na perseverança domínio próprio, piedade. Vai para cima. Porque um rei... Por que a gente escapa da espada do rei, mas não escapa da espada do profeta? Porque o rei quer usar a sua espada para manter o reino. E um profeta, ele pode usar até a espada para dividir o reino. Um rei usa a espada para manter o reino. Está brigando para manter o reino. O profeta não, às vezes ele usa a espada para dividir o reino. Jeremias entrou na sala do rei Zedequias e disse: você vai ser levado cativo, seus filhos vão morrer. E ele dividiu o reino em pau, bolacha na cara, e prende ele na cisterna, tira ele, e agora fala de novo, Jeremias. Não vai acontecer tudo que eu falei. Então, profeta, meu irmão, às vezes a profecia divide o reino, ela não mantém o reino. Então, se as profecias estão dividindo o reino, seja bem-vindo ao cenário de Deus. Você está me entendendo? Você está entendendo nesses dias? Porque o rei, ele usa a espada para manter o reino. O profeta não. Ele pode usar a espada também para dividir o reino. Então, você tem que separar um crente de um libertador. Um crente você forma com informações, mas um libertador você precisa separar do grupo. Um libertador, ele é atraído pelo fogo, pela sarça. Todo libertador foi separado, ele viveu em solitude. Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Elias, todo libertador viveu vidas separadas, viveu em lugares separados. Isso não fala de isolamento, não é porque eu estou me isolando agora, eu estou famoso, estou me isolando, estou isso. Não, não. O libertador não é criado como todo mundo. Amém? O libertador, ele tem que viver tempos de solitude, tempos de deserto, tempos de separação. No deserto, não nos relacionamos com a provisão, mas com o provedor. Amém? Eu vou para o deserto para me relacionar com o provedor, não é com a provisão. Amém? Porque o dinheiro é meu servo, ele não é meu senhor. E às vezes Deus tem que levar você para o deserto para ensinar você a depender dele. Amém? Então, você decide, você quer ser um crente normal ou quer ser um libertador? Então se prepare, libertador vive debaixo de ofensa. Pessoas são levantadas para ofendê-lo, para feri-lo, para atacá-lo. Libertador, ele é um tanque de guerra, não é um carrinho de sorvete, meu irmão. Amém? Libertador, ele trabalha para derrubar colunas equivocadas. É melhor, ele trabalha para derrubar essa cultura revolucionária que luta contra a família, que luta contra a igreja, que luta contra a educação dos nossos filhos, que quer romancear isso, que quer erotizar nossas crianças. Amém? Que quer tornar a droga liberdade, que quer tornar a libertinagem como uma liberdade.
Isso é porcaria, isso é uma cultura revolucionária. Nós somos conservadores, somos cristãos conservadores até o fim, até a volta de Jesus. Eu pelejo pela família, pela educação dos meus filhos, pela educação e pela igreja. Amém? Governos que tiraram a igreja das instituições essenciais é porque não entendem nada de Deus. Esses governos corruptos que fecharam as igrejas dizendo que elas tinham que ficar fechadas porque elas não são essenciais neste momento. Como que não? Como que não são essenciais? Elas ensinam sobre Deus, sobre moral. Elas ensinam sobre família, ensinam os bons costumes. É por isso essa cultura revolucionária, esse novo marxismo que quer destruir a família, que quer destruir a igreja, que quer destruir a educação. Será que vocês não estão vendo? Vocês estão burros, estão cegos, não estão enxergando isso? Que as nossas universidades viraram sinagogas de Satanás, que só gera pessoas revolucionárias contra a família, contra a igreja e contra a educação, que colocam homens nus, pelados, e colocam crianças para tocar nos seus órgãos genitais e chamam isso de cultura, seus porcos. Isso não é cultura, isso é uma revolução do inferno. E você que se diz cristão ainda se defende dessa porcaria. Você não é cristão coisa nenhuma, você não entende nada de moral de Deus. E aí vem dizer que não se mete com política, Luiz Hermínio. Eu não estou me metendo com política, eu estou aqui pela moral de Deus, meu irmão. Estou aqui todos os dias falando da moral de Deus, da moral da família, da moral da educação. E um bando de idiota tentando defender essa cultura do inferno. Você deveria sair da igreja, você faz mal para a igreja. Você deveria deixar a igreja, você faz mal. A igreja tem que pensar em tudo, a igreja tem que pensar em Jesus e na eternidade. A igreja tem que mudar essa porcaria, esse lixo. Essa mídia que ensina na sua televisão todos os dias, erotiza seus filhos. Uma mídia porca, que erotiza seus filhos, ensina porcaria para os seus filhos. E você vem falar de cristianismo para mim? Cristianismo é metanoia, meu amigo, é mudança de mente. É um arrependimento que gera uma mudança de mente, uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, que traz a família de volta para o seio, que traz a igreja, que traz a educação. Não é porque tem meia dúzia de pastor corrupto aí, mentiroso, enganador, que é todo mundo igual. Não é porque tem um monte de família se destruindo, se separando, que é todo mundo igual. Você está me entendendo? Vá viver o evangelho, vá viver a glória de Deus, vai viver a unção de Deus. Existe um nível de unção. Você quer ser um libertador ou quer ser um crente que está na igreja fazendo campanha para enriquecer? Agora só um evangelho genuíno pode tirar a pessoa dessa ideia corrupta, dessa ideia revolucionária que nasceu lá em Frankfurt, há anos atrás, tentando destruir uma sociedade. Essa ideia que criminaliza a discordância. Porque eu discordo, eu sou criminoso. Eu discordo sim de todo o princípio que se levanta contra a moral de Deus. Todo o princípio de libertinagem que se levanta contra a moral de Deus. Um bando de jovens, adolescentes, na internet ensinando porcaria para os seus filhos. Ensinando porcaria, ensinando seus filhos a fazer coisas eróticas, sensuais, ensinando a desrespeitar pai e mãe. Ensinando a desrespeitar pai e mãe. Isso, e você chama isso de cultura, porque nós temos que culturizar nossos filhos, eles têm que conhecer. Que conhecer o quê, rapaz? Você está perdendo sua família. Ensina, pega a sua Bíblia, senta com seus filhos e ensina cristianismo para eles. Você não está percebendo que a apostasia está entrando na sua casa? Por que você vai para a igreja e seus filhos não querem mais? Por que você vai para a igreja e os seus filhos não querem mais da igreja? Você vai para o culto com a sua Bíblia, com o seu terninho, e eles ficam jogando videogame em casa. Por quê? Porque esse lixo já invadiu as nossas consciências, já invadiu as nossas vidas. Então acorda, meu amigo, acorda. Em quem há essa abundância de coisas, não vai ficar infrutífero, não vai ficar ocioso em casa. Você está me entendendo? Estou aqui pregando o evangelho para você. Existe um nível de unção que Deus quer te levar. Existe, pastor, existe. Todo crente deve ser um estudioso da Bíblia, irmão. Mas tudo que você lê nas Escrituras tem que estar alinhado com a unção.
Deus começa com Abraão, Isaac e Jacó, não é? Deus começou ali o plano, não foi? Depois de Noé, Deus começou com Abraão, Isaac e Jacó. Agora, pasmem, as 3 esposas deles eram estéreis. Elas não geravam filhos. Raquel não gerava, Rebeca não gerava e Sara não gerava. E para as 3 Deus falou a mesma coisa. Em ti serão benditas as nações da terra. Você está me entendendo? Você está me entendendo o que é evangelho? Todo homem precisa se ajustar ao sobrenatural de Deus. Por isso essas mulheres não geraram de forma natural, e sim de sobrenatural, e os seus filhos foram ilustres. Quer gerar filhos ilustres, você precisa voltar para o sobrenatural, você precisa voltar para a graça de Deus. Não é porque tem um evangelho corrupto e mentiroso na internet, nas televisões, nas igrejas, nós vamos deixar de falar. Não, irmão, vamos para cima, vamos falar o evangelho. Convém que o evangelho seja pregado, quer por torpeza, quer por ganância. Mas esses dias Deus está ajustando os fundamentos. Não vai dar mais para pregar qualquer evangelho. Porque nesses dias está apontando para a volta de Cristo, está apontando para as primeiras contrações. Então nesses dias nós precisamos ficar espertos, meu irmão, para aquilo que Deus está fazendo. O Espírito Santo, ele vem com o objetivo, me guiar sobre toda a verdade. Eu estou aqui ensinando você, solte. Teve uma hora que Jesus disse para os discípulos, vai lá e vende essa bolsa e compra uma espada. Eu falo para você agora, compra uma espada. Ó, compra uma espada. Você vai ter que arrancar a cabeça de muito demônio que vai passar no seu caminho. Ontem nós fizemos uma live aqui, essa hora da live, irmão, acabou a live aí, Micael estava ruim aqui, de dor de cabeça, de pressão. Nós ficamos ruim aqui uns 20 minutos. Eu tinha gravação ontem à tarde, nem consegui gravar da pressão. Por quê? Porque nós estamos batendo nas colunas da impiedade. Estamos batendo na coluna dos marxismos, nesse capitalismo. Estamos batendo na coluna revolucionária que luta contra a família, que luta contra a igreja e contra a educação dos nossos filhos. Amém? Que pega as dores legítimas. Tem dores legítimas. Tem mulheres que estão sofrendo com seus maridos, tem filhos que sofrem com seus pais, mas eles encapsulam essas dores legítimas e que tornam isso bandeiras de revolucionários. Não. A família que está com problema, ela tem que ser ajudada para ela viver em unidade. Não adianta. Não adianta as crianças erotizadas, crianças que foram criadas sem pais, estão se erotizando, estão entrando no sexo muito cedo, estão tomando decisões sozinhas, imaturas. E ai da terra quando o rei é menino. Ai da terra quando os governantes são meninos, são infantilizados, não têm maturidade para tomar decisões. O Senhor está mexendo na nossa nação. Por favor, igreja, vamos nos arrepender. Vamos treinar os nossos filhos, vamos ensinar para eles Bíblia. Abre a Bíblia todo dia, pega um provérbio todo dia, inculca no seu filho, entra no quarto com ele, faz propósito com ele. Meu filho, você quer ir no shopping? Pai, leva, mas primeiro vamos ler a Bíblia. Vai ensinando, vai inculcando na cabeça dele, porque um dia, se ele estiver dentro de um curral de porco, se ele estiver desviado, ele vai pensar no amor que você derramou sobre o coração dele e vai dizer, vou voltar para a casa do meu pai. Ô meu irmão, isso é evangelho que eu estou pregando para você. O Espírito Santo é o único que ensina a verdade. Ele pega a verdade e coloca no seu coração, a ponto de convencer você a viver essa verdade. É o único que penetra as profundezas de Deus. O único. Quero deixar essa palavra aqui para você, meu irmão. Eu estou aqui estarrecido com tanta palavra de Deus. Amém? Vamos salvar as nossas famílias. Vamos nos arrepender, pais. Amém? Vamos nos arrepender. Vamos buscar essa presença de Deus. A presença de Deus tira você de todos os caminhos alternativos. Que a glória de Deus entre no seu coração. Quero deixar essa palavra a você, que o Senhor te guarde, te abençoe, te prospere, que o Senhor te dê diretivas corretas nesses dias, que você esteja atento para ouvir o que Deus quer de você. Amém, querido? Te amo, falo assim porque te amo, falo assim porque esse é o meu coração, Deus me chamou para viver isso. Essa revolução silenciosa, não essa revolução que luta contra a família, que luta contra a igreja e que luta contra a educação dos nossos filhos. Que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Fique na paz. 13 horas, pastor Irineu Gruber vai estar fazendo uma live no canal do Instagram dele, Irineu Gruber. Ele está dando uma escola sobre fé. Vai lá, aprenda com o Irineu. Sou um homem muito abençoado quando ouço o Irineu.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.